não vamos dormir, nós vamos ficar em atividade. Então, olha, a relação entre o sono e a alimentação é extremamente importante. Então, na luz natural, o dia, chama de vigília, né? Ficar acordado, é o momento da gente ingerir alimento, da gente se alimentar. Na escuridão, na noite, para dormir, a gente deve ficar em jejum. Esse jejum diminuir a nossa alimentação, evitar de comer. Tá? Esse seria o ideal, que estaríamos em harmonia com o nosso ciclo circadiano, certo? Então, há uma relação muito direta entre o que eu como durante o dia com a minha qualidade do sono. E a minha qualidade do sono vai fazer as minhas escolhas durante o dia. Então, ela é bidirecional. Então, uma levando a outra, tá? Bom, então, a qualidade e o tempo de sono interferem nas nossas escolhas alimentares. Elas são inconscientes. Você acaba buscando alimentos de forma inconsciente. Você não pensa, você vai acabar comendo, tá? Então, alterações crônicas no sono fazem com que procuremos alimentos que são mais prazerosos, que é chamado de fome emocional, que vai ativar, você vai ativar seu sistema de recompensa. Você vai buscar alimentos que vai dar prazer para você. Você não vai buscar aquilo que você precisa comer, e sim aquilo que você acaba dando mais prazer. E isso vai interferir, então, principalmente também na quantidade de alimento que você ingere durante o dia. Isso a ciência já tem muitos e muitos trabalhos mostrando isso, tá? Bom, então pessoas, olha, sem restrição de sono, eu coloquei aqui o que seria ideal então. É dormir em torno de 7 a 9 horas de sono, mas com qualidade. Porque às vezes a pessoa dorme, mas tem um sono interrompido, ou porque vocês sabem que o sono, ela tem várias fases, certo? Nós temos 4 a 6 fases do sono. Sono superficial, sono mais profundo, sono REM, a fase REM que a gente sonha. Então a gente precisa passar por todas essas fases do sono para termos um sono reparador e acordarmos dispostos no outro dia, certo? Então isso seria de qualidade. Então quando
você faz isso, a melatonina está agindo de acordo com o relógio biológico, tá? Aí o seu apetite vai ser adequado durante o dia, você vai comer aquilo que você precisa para suas necessidades diárias, tá? E a leptina, olha, é um hormônio da saciedade. Ela está regulada e a pessoa come exatamente o que ela precisa. Se ela não vai gastar, ela vai comer pouco. Não é inconscientemente, tá? Então, ao contrário, olha, a pessoa que tem restrição de sono. Aqui entra também pessoas que trabalham no período noturno. Tem muitas, por exemplo, enfermeiras, médicos, tem fábricas que que trabalham durante o dia e dormem durante a noite. Também foi comprovado que elas têm deficiência do sono e entra tudo aqui que eu vou falar também, tá? E isso vai levar a problemas de saúde futuramente, tá? A longo prazo. Então, olha, pessoas com restrição de sono, ela tem a melatonina em desarmonia. Então, a hora que é para dormir, para dar aquele soninho, a melatonina ela não está produzindo na quantidade certa. Então, ela vai ter dificuldade para conciliar o sono, tá? A grelina, olha, que é o hormônio da fome, sabe aquela sensação que a pessoa está sempre com fome, com aquele vazio no estômago? É esse hormônio. Então, se ela não dorme bem, ela vai estar sempre com essa sensação de que precisa ingerir algo mais, certo? Precisa sempre estar comendo, né? Então, consequentemente, o apetite vai ficar aumentado. A leptina, que é o contrário, que é da saciedade, vai estar diminuído. Então, ela está sempre com a sensação de que nunca está satisfeita, tá? Ingere alimentos mais calóricos em maior quantidade. Lembra que eu falei que aciona o sistema de recompensa, sistema de prazer? O que dá mais prazer são os açúcares e as gorduras, que são os alimentos que acabam, como eu falei, se você não consumiu, não queimou, vai ser armazenado na forma de gordura e você vai ganhar peso também. Então, isso também interfere no peso, tá? Bom, então vamos lá. Pessoas que dormem, então, de 7 a 9 horas de sono, foi comprovado pelas pesquisas que tem mais saúde e menos doenças metabólicas e degenerativas. Doenças metabólicas incluem diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, tá? E as degenerativas, Alzheimer e Parkinson. São as duas que são comprovadamente relacionadas com o sono e com a alimentação. As pessoas fazem escolhas mais conscientes dos alimentos. Eu não vou comer isso porque não é bom. Eu vou dar preferência por aquele outro alimento. Então, ela faz as escolhas mais conscientes. Come quantidades necessárias de carboidrato, proteína e gordura. Tem o metabolismo mais adequado. Isso é muito interessante. Porque isso eu escuto muito no consultório. Doutora, mas eu como bem, alimentos saudáveis, e comem mesmo, às vezes, né, elas relatam. Eu como a quantidade certa, mas o meu metabolismo é lento. Faz os exames, às vezes os exames estão normais, mas mesmo assim ela acaba tendo um metabolismo lento. Isso foi comprovado, porque se ela não dorme bem, ela vai ter um metabolismo mais lento. Mesmo ela fazendo a mesma quantidade de atividade física, a pessoa que dorme bem, ela vai gastar mais energia durante aquele exercício do que aquela pessoa que não dormiu bem, tá? Tem mais fome no período da manhã e vai diminuindo. Isso seria o ideal, você comer mais durante o dia, mais pela manhã, e vai diminuindo, e à noite comer pouco. Então, aquele provérbio que comer como um rei de manhã, um príncipe na hora do almoço, um mendigo à noite, vem daí. Os antigos falavam isso, e hoje a ciência prova que isso é o mais saudável, tá? Existem alimentos que ajudam e outros que atrapalham o sono. Tem um artigo no nosso site que eu falo sobre isso e dou muitas dicas dos alimentos que se devem ingerir para ter uma melhor qualidade de sono.
e os horários adequados para comer ajudam também no atrapalho o sono. Então vamos lá. Então os hormônios, como eu falei para vocês, olha, isso aqui é um resumo bem resumido, só para vocês terem a noção de como é importante todos os hormônios, tá? Alguns hormônios que estão relacionados com a alimentação. Desculpa. De 6 às 8 horas da manhã, o cortisol está no seu máximo, tá? Porque é ele que nos faz despertar, sair da cama com vontade. Já sabe aquela pessoa que já sai com tudo? E tem outras que já saem mais devagar da cama, não é verdade? Isso tem, depois eu vou falar também do cronotipo, também isso tem a ver. Mas de uma maneira geral, o cortisol é importante, ele deve estar aumentado pela manhã. Tanto é que a gente faz exame do cortisol na saliva pela manhã. E ele tende a diminuir durante o dia. Só que com o estresse hoje foi comprovado de que esse cortisol ele não está abaixando como deveria. Ele está se mantendo elevado. Então o cortisol elevado traz uma série de consequências para nós. E em relação ao sono, vai ter dificuldade se o cortisol continuar aumentado. Se o cortisol tiver aumentado, vai ter tendência a ganhar peso. Tá? Por isso hoje as nutricionistas dosam não só a insulina, mas o cortisol também pela manhã para ver se não é o estresse que está levando à dificuldade de perder peso. Às 10 horas da manhã, olha, a gente tem o pico da serotonina, então, que é que dá uma sensação de felicidade, de prazer, de estar bem com a vida. Então, que tipos de alimentos eu devo ingerir para que a serotonina esteja no seu máximo de função nesse horário? Então, isso também a gente tem como dosar isso e orientar. Das 10 às 12 horas, adrenalina e dopamina têm o seu pico máximo, é o pico máximo da vigília, que a gente está mais acordado, porque a partir daí já vai começar a diminuir um pouco o metabolismo. Das 13 às 14 horas seria a queda de adrenalina, diminuição do processo digestivo. Então, olha, melhor horário para o almoço é até as 13 horas, né? Porque depois disso o seu processo digestivo vai ficar muito difícil. Qual o melhor horário? 11 horas da manhã, o almoço seria o ideal, de acordo com o seu relógio biológico, tá? Às 20 horas o primeiro pico começa da melatonina e se repete a cada 2 horas. Então, 8 horas é o momento de você começar a fazer higiene do sono, né? Você tem toda uma preparação para você dormir, para que em torno das 9, 10 horas você já esteja dormindo. Isso que dá o sono às 8 horas, né? Exatamente. 8 horas da noite você tem um pico de sono, depois até passa um pouquinho. E muitas pessoas falam que se não for para a cama nesse horário, aí tem às vezes dificuldade. Porque se você entra, você tem que ir acompanhar aquela curva da melatonina no seu sono. Mas aí à meia-noite volta novamente. Volta de novo, que é o pico máximo, volta de novo, tá? E o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento não é só para crescer, tá? Hoje a gente estuda muito que o hormônio de crescimento está relacionado com envelhecimento precoce. Fonte da juventude hoje se fala no hormônio de crescimento, mesmo no adulto, né? A gente tem menos quantidade, mas quem tem mais hormônio de crescimento tem vamos dizer assim, uma juventude mais preservada. Aquele ditado que enquanto dorme a criança cresce, é verdade, porque o hormônio de crescimento é mais à noite, tá? Para finalizar, então, vamos dar um resumo bem, né, do que seria, olha, regras gerais de uma boa alimentação. Café da manhã, em torno de 6 às 7 horas da manhã. Tá? Seria o ideal você tomar seu café da manhã. Almoço, 11 e 12 horas. Jantar, entre as 17 e 18 horas. Eu estou falando dentro do que seria o ideal. A gente sempre vai buscar, dentro do possível, né, o ideal. Comer até 2 horas antes de deitar. Então, se você vai deitar às 9, 7 horas é a última refeição. Qualquer que seja ela, esse seria o ideal. Devemos ingerir todos os tipos de nutrientes, porém dando preferência para determinados grupos em certos horários. Carboidratos.
Então, por isso que eu dei aquela introdução no começo, porque como eu vou falar dos carboidratos, eu não dou uma noção disso, por isso estendeu um pouco mais. Então, os carboidratos, lembrando que são os açúcares principalmente, lembra que é o primeiro lá dos carboidratos? Então, o ideal é que você ingira mais pela manhã até as 13 horas, tá? Pela manhã o cortisol está aumentado, então estamos em atividade, gastamos mais energia, portanto precisamos de mais glicose, tá? Agora, à noite o corpo entende que vai dormir, que não vai precisar de tanta energia, então se comer muito carboidrato pode acumular na forma de gordura. Eu não falei para vocês, mas os carboidratos, proteínas e gorduras, eles também são fontes de energia. Só que a primeira fonte, a fonte mais rápida, são dos carboidratos, tá? Se você não ingere carboidrato, você vai acabar queimando a gordura ou a proteína, tá? E as gorduras, então, elas podem ser digeridas em pequenas quantidades, aquelas gorduras boas eu estou falando, tá? Em todas as refeições. Pela manhã, usar mais as sementes, ovos, né? Ovo na forma cozida é o melhor, né? No almoço, dá preferência com a carne, né? Seja ela vermelha, frango, peixe. Vai evitar de comer a carne vermelha à noite, tá? À noite, ingerir gorduras boas, como abacate, iogurte, banana, uva. Banana, uva são alimentos que têm gordura. Então, lógico, se você está numa dieta restritiva, você não vai comer muita banana e não vai comer cachos e cachos de uva, porque ela é calórica também, né? A gente nem falou em calorias aqui. Bom, as proteínas. Pela manhã, então, na falta do carboidrato, o organismo vai queimar proteína para gerar energia. Então, a proteína é necessária para a construção, reconstrução e crescimento, hormônio de crescimento. Isso acontece mais durante o sono, que nós já falamos também. Então, pela manhã, é bom você comer proteína? É bom, mas é preferível comer maior quantidade de carboidrato do que proteína. É isso que eu estou dizendo aqui, certo? Durante o almoço, aí você ingere a proteína. Lembra lá que eu falei das carnes aí no almoço? E à noite, então, o que você vai comer proteína? Ela vai dar mais saciedade. Então, você vai, às vezes, jantar cedo, mas se você comer a proteína, ela vai dar saciedade, então você não vai ter que ficar ingerindo mais alimentos antes de dormir, tá? Evitar a carne vermelha à noite e dar preferência ao peixe, principalmente. Um peixinho grelhado com legumes seria o ideal para a noite, tá? Para você ter uma boa noite de sono. Tá. As vitaminas, os minerais e a água, eles também têm os seus horários, né? Por exemplo, a vitamina C, melhor horário é à noite para você tomar, né? Selênio, zinco, é melhor durante o dia, porque você vai entrar, ela vai entrar no processo de geração de energia das mitocôndrias, certo? Mas, olha, além disso tudo, tem o que nós chamamos de cronotipos, que hoje eu não vou falar aqui, mas tem pessoas que falam assim, eu sou mais matutina, ou mais vespertina, ou mais intermediária. O que é isso? Eu sou uma pessoa matutina, eu gosto de dormir cedo e gosto de levantar cedo. E tenho todas as características, é muito interessante, os estudos mostram que a pessoa que é matutina, ela tem uma série de características que se repetem em várias pessoas, tá? Por exemplo, o Luiz Carlos, ele é mais vespertino, ele sempre dormiu tarde, sempre, né? Sempre ele foi muito mais produtivo à tarde, à noite, no final, né? De manhã, ele fala que ele não funciona, né? É o meu oposto. E ele sempre dormiu tarde, né? Ficava de madrugada estudando, ele mesmo falou. E ele sempre teve mais tendência a ganhar um pouco mais de peso, né? Então, isso é muito interessante. Tudo isso tem a ver com o nosso metabolismo. Então, por que a gente está falando isso? Porque se eu conhecer, eu vou tentar me enquadrar dentro do que seria o ideal para ter uma vida
mais saudável e conseguir viver melhor, né? Ninguém quer ficar doente, então vamos nos prevenir, certo? E também nós temos como fazer com que, como ele mesmo falou, depois de todo o conhecimento, ele está mudando, ele não está dormindo tão 2, 3 horas da manhã como ele fazia antes, né? Ele está dormindo bem mais cedo, então está tentando dar a importância do sono em todo o metabolismo dele. Então, e tem como fazer isso, porque são hábitos, mudanças de hábitos são importantes, porque você raciocina, tem que saber, tendo o autoconhecimento, como você é, como você reage, você tem mudança. Sem remédio, né? Ah, não, sem remédio. Aqui nós estamos falando em alimentação, certo? Então, é isso. Então, eu só queria falar de novo que tem um artigo sobre o sono, né? Algumas dicas de alimentos. Muitos me perguntam, então, o que eu devo comer entre as refeições. Então, lá tem um artigo sobre a hora do lanche, que seria interessante comer entre uma refeição e outra. E é isso. Eu espero que tenha, pelo menos, despertado alguma coisa que possa ter te ajudado. Tá certo? Perguntas, com certeza tem muitas. Dúvidas, com certeza tem muitas, porque a alimentação é muito ampla, né? A gente quis trazer aqui um pouco, alguma coisa que possa estar contribuindo para o bem viver. Era isso. Obrigada.